mês de maio, a Convenção Batista Brasileira, ela tem um calendário de eventos, atividades e comemorações para o ano inteiro, né? E no mês de maio, normalmente dentro das igrejas batistas se comemora o mês da família, né? E para não deixar passar despercebido, né, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre família. Então eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês lá no livro de Gênesis, capítulo 11. Vamos falar um pouquinho sobre família. Primeira grande instituição, né, abençoada por Deus, primeira instituição de sociedade, né, que apareceu na Terra. Vamos ler a partir do versículo 26 do livro de Gênesis, capítulo 11, depois nós vamos ver do 12 até do primeiro até o versículo 9. Por coincidência, né, nas quintas-feiras nós estamos fazendo o estudo do livro de Gênesis e nessa próxima quinta-feira nós vamos falar de Noé e hoje vamos estar falando um pouquinho sobre a vida de Abraão. Abraão, que foi um dos homens mais importantes da Bíblia. Abraão foi um homem onde nasceu e foi criada a nação de Israel, um povo que Deus chamou e escolheu para si, né, para ser chamado povo de Deus. E através da vida de Abraão, né, chegamos até Jesus Cristo, nosso Senhor, através da descendência de Abraão, né, geração após geração, chegamos até Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E Abraão, não tem como a gente chegar num único culto, a gente falar tudo sobre a vida dele, né? Abraão é um dos homens dentro da palavra de Deus, onde é dedicado muitos capítulos, né? Do capítulo 12, ou no finalzinho do 11, até o capítulo 25 de Gênesis, a gente fica sabendo praticamente tudo, quase tudo sobre a história de Abraão e a importância que esse homem ele teve para Deus. A gente vai ver porque Deus chamou esse homem para constituir uma nação, para iniciar uma nação e de que maneira ele serviu a Deus. Ele é um dos grandes exemplos para nós, né, como pessoas nesse mundo, como pessoas, né, na história da humanidade, onde nós podemos chegar e olhar de que maneira Abraão ele conheceu a Deus, de que maneira ele serviu a Deus e como nós podemos, né, usar esse homem, esse servo de Deus, para chegar a ser um exemplo para nós, né, para nós podermos exercer uma vida cristã que venha agradar ao Senhor. Quero fazer uma oração antes da gente poder ler a palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, ó Deus, glórias, porque estamos aqui na Tua casa. Poderíamos estar em muitos lugares, ó Pai, mas aprove o Teu Espírito Santo de trazer a todos nós aqui esta noite, ao Senhor, para Te louvar, Te dar graças, para, ó Deus, glórias, exaltar o Teu santo maravilhoso sobre as nossas vidas, Senhor, e também nesse momento, ó Pai, para que venhamos a ouvir a Tua voz, fazemos a leitura da Tua palavra, da Tua mensagem, ó Pai, e pedimos que o Teu Espírito Santo venha falar com cada um de nós aqui presentes esta noite. Pedimos que o Senhor venha revelar aquilo que o Senhor tem para revelar no coração de cada um, ó Pai, e que possamos cada vez mais, Senhor, pela fé, estarmos próximos contigo, termos comunhão com o Senhor, ó Pai, e podermos, ó Deus, a glória, cada vez mais Te agradar, Senhor, e Te servir, através do nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Então vamos ver. Capítulo 11, versículo 26, diz assim a palavra de Deus. Viveu Tera, ou Terá, 70 anos e gerou a Abrão, Naor e Arã. São estas as gerações de Tera. Tera gerou a Abrão, a Naor e Arã gerou a Ló. Morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera seu pai ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres, e a de Abrão chamava-se Sarai, a de Naor, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, a mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã,
Foram até Harã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido. E as pessoas que lhes acresceram em Harã partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Negueb. Amém? Irmãos, a história de Abrão, ou Abraão, como nós bem conhecemos, né? Abrão, ele se chama pai exaltado, e Deus, depois de um determinado tempo, ele muda o seu nome para pai de muitas nações. Começamos a ler a história de Abraão a partir do momento que seu pai Tera o gerou. E a gente chega, e pelo que nós lemos no final do capítulo 11, a gente vai ver que Tera pegou todos esses filhos, né? Todos esses filhos da geração de Abraão, e levou para uma cidade, um destino chamado Canaã. O interessante é que Deus, ele chega, e no capítulo 12 ele fala assim: sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para onde eu te direcionar, né? Deus, ele chega e fala isso para Abraão. E a gente imagina assim, fica um pouquinho confuso, né? Não começaram onde a gente chega e fala: não, mas não foi Tera, o pai dele que chegou e tirou. Um pouquinho mais para frente, quando você chega e você vai ler no capítulo 15 de Gênesis, no versículo 7, a gente vai ver que quando Deus, ele vai falar com Abraão, ele chega e ele fala que Deus, ele já tinha conversado com Abraão quando ele estava em Ur dos Caldeus. Tá? O que acontece? Todos eles habitavam lá no meio da sua família, no meio da sua parentela, naquele lugar chamado Ur dos Caldeus, e nesse tempo todo mundo adorava um outro tipo de Deus, uns outros tipos de deuses na época. E Abraão, estando naquele meio, Deus falou com ele e mandou que ele saísse daquele lugar. Olha só como são as coisas quando acontecem nas nossas vidas. Quando você chega, você lê o começo de Gênesis, lá no capítulo 2, você vai ver que Deus, ele chega e fala que o homem, ele deixa a casa do seu pai e da sua mãe, a mulher deixa a casa do seu pai e da sua mãe, para que os dois, eles constituam uma nova carne, ou seja, uma nova família. Abraão, ele vivia muito bem lá no meio da sua família, no meio da sua parentela, no meio do seu povo. O que o incomodava demais era adorar um Deus que não era o nosso Deus, não era o Deus de Israel, não era o Deus único. O interessante é que, se nós fizermos a contagem dos anos, desde quando Noé, ele chegou e gerou seus 3 filhos, e o mais importante deles foi Sem, a gente vai ver que um pouco antes, um pouco mais ou menos por volta do tempo em que Noé morreu, foi quando chegou e teve o surgimento dessa família, da família de Abraão. Aí o que é interessante é que Deus, ele chega e chama ele num dos melhores momentos da vida dele. Ele não tinha problema nenhum, ele não tinha dificuldade nenhuma, ele era um homem muito bem de vida, ele estava no meio de toda a sua família, no conforto da sua família. Só que alguma coisa incomodava a vida dele. Por que eu digo que incomodava a vida dele? Ele recebeu uma voz de Deus. Deus, no capítulo 12, no versículo 1, ele chega e fala: sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, no meio do seu povo,
e vai para uma terra onde eu te direcionarei. O interessante é que a terra para onde Deus estava mandando Abraão seguir é exatamente essa terra que estava escrito aí no final do capítulo 11, Canaã, sabe? E aí a gente pensa o seguinte, parece que a mensagem foi para a terra, mas vocês imaginam o seguinte, Deus ele falou com Abraão, provavelmente ele deva ter convencido seu pai, provavelmente ele deva ter falado, e foi registrado ali que foi Tera quem tirou sua família, né, a família que ele tinha lá do seu filho Abraão, e ele foi no sentido de Canaã, e em um determinado momento do caminho, no meio do caminho, ele se instalou em um determinado lugar e ficou por ali mesmo. E aí, a palavra de Deus ela diz, né, no capítulo 12, que Abraão ele catou todo aquele povo que está mencionado ali no final do capítulo 11, ele pegou a sua mulher, ele pegou os seus empregados, ele pegou os seus bens que ele tinha, o seu gado, né, as suas ovelhas, os seus bois, e ele chegou e pegou o seu irmão Ló, o seu sobrinho Ló. Não diz que Ló, ele chegou e quis ir com Abraão, ele chegou e pegou esse sobrinho Ló e foi. Aí a gente começa a pensar o seguinte, por que Deus ele chamou Abraão para começar a partir dele uma nova nação? Eu vou dizer uma coisa, irmãos, existem coisas dentro da nossa vida, dentro do nosso coração, dentro do nosso ser, coisas que fazem parte do nosso caráter, coisas que fazem parte da nossa personalidade e que são coisas que são exclusivas nossas, aonde Deus ele está muito interessado nisso daí. O interessante é assim, imagine você, quando você chega e você casa com alguém, ou quando você se interessa por alguém, né? Você sendo homem ou você sendo mulher se interessa por uma pessoa do sexo oposto, e vocês chegam e se intencionam em casar. A gente se intenciona em casar para fazer o quê? Só para a gente chegar e morar junto? Não, a gente se intenciona em casar para a gente constituir uma família. Isso é a coisa mais natural do mundo, apesar que hoje em dia não é assim, né? Hoje em dia as pessoas elas querem casar, mas elas não querem ter filhos. Mas desde a criação, desde Adão e Eva, praticamente 100% das famílias, quando elas são constituídas, os casais, né, quando eles se juntam, é para chegar e constituir uma família. E uma família só existe com pelo menos 3 pessoas. Homem, mulher e filho, ou filha, não importa, né? Família, ela só existe assim. Olha só que interessante. Lá no passado, principalmente, as pessoas quando elas conheciam uma mulher, os homens quando conheciam uma mulher, eles se juntavam, a primeira coisa que eles pensavam quando eles se juntavam, que eles iriam casar, eles iriam viver uma vida separada, né, dos seus pais, é eles chegarem a ter um filho, para ele constituir uma família. Uma coisa que diz lá no final do capítulo 11, que chama muita atenção, diz que Sara era estéril. Sara era estéril. Olha só que interessante. Irmãos, quando uma mulher era estéril lá no passado, a primeira coisa, uma das primeiras coisas que o homem ele sentia dentro de si era desgosto por não dar continuidade à sua geração. Abraão, quando ele foi chamado por Deus, o que ele fez? Ele catou a sua mulher, e não diz que ele tinha outra mulher, ele catou a sua mulher, pegou todos os seus bens que ele tinha, deixou seu pai, porque parece que depois que o pai morreu é que ele foi. Não, pela idade que o pai dele tinha, provavelmente Abraão saiu antes do pai dele morrer desse lugar, de Arã. E aí ele chegou e ainda pegou o seu filho, o seu sobrinho Ló. Olha só uma outra coisa. Então, uma das coisas que a gente chega e começa a olhar para esse homem ele tinha muito amor pela sua mulher, mesmo ela não tendo condições de lhe dar um filho. Irmãos, para quem casa e quer ter família, ou seja, e quer ter, quer ter filhos, é uma tristeza enorme quando o homem fica sabendo que a sua mulher é estéril. Mas ele chegou, e diz a palavra de Deus, quando ele saiu
terra de Arã para ele chegar e ir para o lugar onde Deus falou para ele seguir o caminho. Ele tinha 75 anos de idade. Ele ainda estava no auge para aqueles tempos lá, né, da sua condição de ser pai. Aí ele chegou, então a gente começa a enxergar o seguinte: Abraão, ele era um homem que era dedicado à sua esposa, é dedicado à sua família. Então a gente chega e a gente pensa o seguinte: Deus, quando ele chamou esse homem já pensando em uma coisa: era um cara que amava a sua mulher. Interessante é que muitos casais que a gente conhece, muitos relacionamentos que a gente acompanha durante algum tempo na vida em que a gente vive por esse mundo, a gente vê que assim, no começo do namoro, no começo do casamento, é uma paixão só. É amorzinho para cá, benzinho para lá, está sempre andando de mão dada, está sempre juntinho. Em qualquer lugar que você vai, está lá os dois. Casou, passou um mês de casamento. A irmã fala, acabou, não vou chegar a esse extremo, mas passou um mês de casamento, irmãos, é conta de água, luz, telefone, aluguel, comida para botar dentro de casa, combustível para botar no carro, as contas começam a chegar, a coisa começa a apertar, e todo mundo quando casa, que faz festa de casamento, já casa endividado para pagar a festa do casamento, sabe? E aí, quando casa, é sorriso para todo lado, sabe? É uma beleza, as festas de casamento são uma maravilha, mas a conta, quando chega, deixa todo mundo desesperado. Passa um mês, começa a esfriar. O peso das contas, ele começa a ser um fardo tão pesado dentro da vida daquele casal. Cadê aquela paixão? Cadê o amorzinho? Cadê o benzinho? Cadê aquele negócio onde eles estão sempre juntos? Aí a gente começa a ver, parece que é um conto de fadas, né? Quando a gente vai na festa de casamento, quando a gente vai na cerimônia de casamento, né? Nós que somos crentes, quando vai na frente de um pastor para receber a bênção, é uma maravilha, a palavra é uma bênção. E os irmãos, eles ainda fazem uma coisa, fazem os votos. Irmãos, a palavra de Deus, ela chega e fala, não faça um voto se você não possa cumprir. E aí o homem e a mulher, eles fazem um voto em que eles se comprometem. Na alegria ou na tristeza, na doença ou na saúde, no leito de enfermidade, em todo e qualquer momento. Só não fala, né, no momento da bonança, alguns falam no momento da bonança, no momento lá da sofrência financeira. Irmãos, cadê o voto? Passa ali um tempo lá, todo mundo separa, ou quase todo mundo, né, irmãos? Alguns conseguem sobreviver durante esses furacões, essas tempestades, mas, irmãos, as pessoas, elas fazem algumas coisas, e a gente pensa o seguinte: qual é a finalidade de você se casar na igreja? Qual é a finalidade de você assumir um compromisso, sabe, diante de testemunhas, diante de pessoas que foram convidadas, diante de um pastor que chega e faz a celebração? Não é entre as pessoas esse compromisso. Esse compromisso é lógico, as pessoas, elas são testemunhas, mas o compromisso é diante daquele que está lá no alto, que é o nosso Senhor, o nosso Deus. E aí, vai passando o tempo, as pessoas, elas chegam e veem que a vida de casado não é daquela maneira como elas imaginavam. Realmente, a vida de casado não é da maneira como a gente, quando namora, pensa. Da gente, quando conhece as pessoas, a gente imagina uma coisa, mas por mais que se dê conselhos, irmãos, ninguém acredita nos conselhos dos mais velhos, principalmente dos pais. Ninguém aceita conselhos daqueles que já são casados há muito tempo e que estão juntos há muito tempo. Aqueles que têm experiências para falar, têm de sobra, convicção naquilo que apresentam de conselhos, mas quem está casando, ela só olha no amor que ela sente um pelo outro. Um amor que é aparente, irmãos. Um amor que é superficial. Porque na realidade você só ama realmente depois que você começa a viver junto.
depois que você começa a sofrer, depois que você começa a conhecer os maus costumes de cada um do outro, depois que você começa a se acostumar com um tipo de pessoa, porque, irmãos, quantas e quantas vezes, quando se namora, a moça se produz para o rapaz se produz para a moça, um chega e vai, eles vão passear, querem sempre impressionar com bons modos, com beleza, tudo uma maravilha, uma pena que é uma coisa de momento. A gente não consegue sustentar uma coisa que a gente não é durante o restante das nossas vidas. É difícil sustentar uma coisa que você não é. E é óbvio que quando você chega e você mostra o que você é no começo, todo mundo sai correndo de você, é lógico. Ninguém vai querer conhecer seus defeitos antes de você casar. Mas, olha só, provavelmente Sara só veio a descobrir que era estéril depois que ela se juntou com Abraão. Provavelmente, não tem como saber, ainda mais que as mulheres se casavam virgens naquela época, então não tinha como Abraão saber que ela era estéril. Mas não diz a palavra de Deus em momento nenhum que esse homem, ele se decepcionou com a sua esposa por ela não poder lhe dar filhos. Não diz em momento nenhum. E quando Deus chama, eu vou até ler as palavras que Deus ele falou. Olha só no versículo 2. Aliás, primeiro versículo do 12, ele diz assim: vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa frase, em ti serão benditas todas as famílias sobre a terra, é uma outra mensagem de Deus para a humanidade, falando de Jesus Cristo. Só que para Abraão, dessa maneira como está escrito, não significa que seria da descendência dele. Provavelmente ele ficaria meio confuso quando ele ouvisse isso daí. Isso não significa que seria da descendência dele. Ou seja, ele já não estava contente de estar no meio daquela adoração a deuses pagãos. Ele ouve uma voz de Deus e ele atende essa voz de Deus. De alguma maneira, sabendo que toda a história do povo, desde a criação de Adão, ela era passada de geração para geração, então Abraão ele já tinha ouvido falar de Deus. E quando Deus ele chega e chama, ele sente essa firmeza. Então ele casa sua mulher. A gente chega e a gente percebe o seguinte: ele devia amar muito essa mulher, devia respeitar demais essa mulher, porque aconteceram situações na vida deles, depois, quando ele teve um filho chamado Ismael, que não era dela. Essa mulher, Sara, chegou e deu uma dura nele, né? Por quê? Porque através, não é a intenção da história dele, mas por ela ter chegado e dado a sua serva para ela chegar e ter um filho de Abraão, essa mulher chegou e começou a tratá-la, as suas senhoras, Agar, ela começou a tratar Sara com desprezo, sendo que quem ofereceu uma mulher para Abraão foi a sua própria esposa Sara. E Sara, vendo que ela estava sendo desprezada da sua empregada, no caso, ela chegou e falou para Abraão, em determinado momento, quando o filho já era crescido, para chegar e ele mandar essa mulher embora. Imagina um pai, apesar de ele era pai de Ismael, imagina o peso de um pai de chegar e mandar o filho embora. Mas Deus chegou e falou para Abraão: ouve a tua mulher, porque a tua descendência não vai ser desse. Então, a gente começa a ver o seguinte: olha só, o relacionamento que esse homem teve com a sua mulher. Ele não era um machista. Ele ouvia a sua mulher quando ela tinha coisas para falar para ele.
Então a gente começa a enxergar e entender que o relacionamento de casal, de uma família, não é o homem, o marido, ser soberano. Ele é o responsável, ele é o cabeça, ele é o chefe da família. Mas não significa que todas e quaisquer decisões que existem dentro de uma família, ela venha sair única e exclusivamente da cabeça do homem, mas sim do compartilhamento desse casal. E ele mostra, sabe, que esse relacionamento, sabe, para Deus tem muito valor. Olha só como Deus ele chega, ele escolhe a dedo as pessoas, mas a cada escolha que Deus ele faz, existe um motivo que somente Deus enxerga e nós vamos conhecer depois. E olhando para a vida de Abraão, a gente vê que primeiro ele tinha esse amor por essa mulher. Segunda coisa, ele era um homem respeitável com os seus empregados. Ele era tão respeitável que os seus empregados, eles faziam de tudo por Abraão. A gente vai ver no decurso da história da vida de Abraão, você vai chegar e você vai ver, né, como esses homens, como seus empregados, eles eram fiéis, como seus empregados, eles serviam bem a Abraão. Irmão, irmã, um empregado, ele é fiel ao seu patrão a partir do momento em que o seu patrão, ele é recíproco com ele. O que significa ser recíproco? Normalmente nós executamos nosso serviço por nós, porque nós somos obrigados, nós como empregados. Agora, fidelidade é uma qualidade que você exerce a partir do momento em que você é reconhecido pelo seu patrão. Fidelidade porque assim, uma coisa é você cumprir a sua obrigação. Uma coisa é você cumprir aquilo para o qual você foi contratado. A segunda coisa é você chegar e ser fiel. E você só é fiel a partir do momento em que você é tratado com dignidade, em que você é tratado como gente, né? Quando a gente chega e fala, em que nós somos tratados como gente. E Abraão, ele era um homem que ele era muito respeitado no meio dos seus empregados, no meio do seu trabalho. A outra qualidade que Abraão ele tinha, é que nós percebemos que ele chega e pega, e ele tira a família de Ló e leva junto consigo. Quando você chega, você vai ver um pouquinho no momento em que a gente chega, quando viu lá sobre a descendência de Tera, a gente vai ver que o pai de Ló faleceu. O pai de Ló, ele faleceu antes. E Abraão, ele chegou, né, diz a palavra de Deus ali, diz que Tera catou tudo, né, catou Abraão e sua família, catou Ló e sua família e levou junto consigo, tá? E aí a gente vai ver o seguinte, que quando Abraão ele chegou e partiu para cumprir a ordem de Deus, ele pegou Ló, ou seja, ele tomou para si a responsabilidade de cuidar do seu sobrinho, porque o pai dele havia falecido, o irmão de Abraão tinha falecido, o pai de Ló, Arã. Então você vê o seguinte, olha só, como Abraão, ele era um cara de família mesmo sem ter família. Lembra que eu falei? Família é marido, mulher e filho no mínimo. Só que ele tratou o seu sobrinho como seu filho, ele tratou os seus empregados como seus semelhantes, catou e falou, vamos todo mundo junto. O pessoal não podia rejeitar Abraão? O pessoal não poderia chegar e falar, eu quero voltar lá para o meio da parentela, que a vida estava muito boa? Poderia rejeitar. Todo mundo seguiu Abraão sem falar absolutamente nada. A Bíblia não registra nenhum fato em que alguns desses, rejeitaram a Abraão quando ele foi chamado por Deus. Então vocês olham o seguinte, e a quarta coisa, você chega e você pensa o seguinte, que homem de fé é esse homem? Porque quando ele ouviu essa voz de Deus, sem pensar duas vezes,
ele chegou e falou: eu vou servir. Sem saber o que seria da sua vida no futuro. Você já parou para pensar como que é a nossa vida nos dias de hoje? Você não toma nenhuma decisão se você não tem certeza absoluta que você vai vencer. Você não toma nenhuma decisão sem você ter certeza absoluta de que você vai ter condições de chegar e você ser realizado naquilo que você vai empreender. Abraão, ele não tinha certeza nenhuma de qual seria o seu futuro. Ele estava muito bem no meio da sua família. Ele era rico. Ele tinha muitas propriedades, muitos bens ali. Ele não tinha dificuldade nenhuma. Mas ele chegou e ele foi atrás de uma voz de Deus para chegar e seguir e servir unicamente na sua vida ao que Deus falasse para ele. Um pouco mais para frente, quando você chega e você começa a ler a história da vida dele, a gente vai chegar e vai ver o seguinte, que houve uma fome muito grande sobre a terra. Imagina ele tendo várias pessoas sob sua responsabilidade. Imagina ele tendo gado, ele tendo ovelhas, e tendo bois e vacas, sabe, sobre a sua guarda, de quanto alimento ele não precisava para chegar e cuidar da sua família. Ele chegou e ele saiu errante pelo seu caminho, dentro da direção de Deus. E eu vou falar para vocês, existem vezes na vida da gente em que a gente vai falhar na nossa fé com Deus. Existem momentos na vida da gente em que a gente vai chegar e vai viver a nossa vida olhando para aquilo ao que os nossos olhos eles conseguem enxergar. A gente vai chegar e vai fazer coisas que não vão agradar a Deus, seguindo caminhos com um motivo, pensando na sobrevivência da nossa família. Abraão, ele pensou exatamente isso quando ele foi seguir esse outro caminho. Ele foi pensando na sobrevivência da família dele. Ele chegou, por exemplo, no Egito. Quando ele chegou diante da presença de Faraó, a mulher dele era uma mulher muito linda, muito formosa, diz a palavra de Deus. Abraão, ele chegou e ficou com medo e pensou, para que o Faraó não mande me matar para ficar com minha esposa, vamos chegar e vamos falar para ele que você é minha irmã, que assim pelo menos ele não vai me matar. Mas Deus, ele era tanto com a vida de Abraão que ele chegou e falou com esse Faraó. Olha só, ele falou com alguém que não servia, que não conhecia, que nem queria saber do Deus de Israel, ou Deus de Abraão, né? Porque não era Israel ainda. E Deus, ele chegou e falou com esse Faraó. E ele chegou e ouviu a voz de Deus. E depois ele chegou e ele foi lá diante de Abraão e falou: você mentiu para mim? Eu quase morro porque eu chego e eu desrespeitei seu Deus. Não me interessa a nós saber como esse homem, esse Faraó, ele foi chegar e acreditar em Deus. Mas Deus era tanto com a vida de Abraão, que fez com que mesmo na coisa errada que ele fez, porque muitas vezes nós fazemos assim, nós seguimos um caminho, ele não dá certo, a gente vai e segue por outro caminho, não dá certo, até que a gente chega e pensa, caramba, eu tinha que ter voltado e seguido aquele caminho lá atrás. E aí depois de dar tanta cabeçada, a gente retorna na nossa origem. Abraão, ele fez uma coisa errada de ter mentido, de tentar usar uma mentira. Mas a mentira que ele fez, foi com medo de morrer. E a mentira ainda que ele fez, foi pensando naquelas pessoas que dependiam dele para sobreviver. Porque ele tinha muita responsabilidade diante da sua pessoa. Aí a gente começa a entender o seguinte: Deus, quando Ele nos chama, Deus, quando Ele chama alguém para executar alguma coisa que faz parte dentro do seu plano, do plano de Deus, é o plano de salvação da humanidade já naquela época. Quando Deus ele escolheu Abraão, Ele não escolheu assim, eu vou pensar e vou esticar nessa pessoa aqui. Deus ele não pensou nisso. Deus ele olhou para um homem que tinha qualidades. E olha o que acontece nas vidas das pessoas nos dias de hoje.
Quando alguém chega e pergunta para você, que qualidades você tem? Você já parou para pensar que você não consegue responder na hora que qualidade você tem? Falo isso, não estou falando de 100% das pessoas. Mas se alguém chega de bate pronto e vem perguntar para nós, ei, qual é a qualidade que você tem? Se você vai procurar um emprego, você sabe o que você responder. Agora, se alguém do nada chega, vem para você e pergunta, que qualidade você tem como pessoa? Você já parou para pensar que você não consegue responder na hora isso aí? Você começa a pensar, bom, eu sou uma pessoa boa, sou uma pessoa dedicada, sou uma pessoa carinhosa, sou uma pessoa isso. Será que é verdade? Todas as vezes que a gente responde essas coisas. A qualidade da gente, ela expressa, sabe aonde? Na nossa vida. No nosso viver. No nosso dia a dia. A gente vê o seguinte, a maioria de nós aqui já somos pessoas, formadas, que nós já temos filhos, que nós já temos, não temos filhos pequeninos, nossos filhos já são crescidos. Mas mesmo assim, quando nós temos pessoas, e muitas vezes quando nós começamos a analisar e a pensar, aonde foi que eu errei? Às vezes, se você for chegar a olhar, você não errou. Talvez você tenha se esquecido de alguma coisa. Agora, eu já vi algumas pessoas tratarem os filhos e falar assim, se dão por um caminho errado, por exemplo. Eu já vi pais tratarem filhos assim, mas isso é uma praga, esse filho não presta para nada, isso é uma porcaria. Um pai ou mãe, quando fala isso de um filho, pode ter certeza de uma coisa, em alguma coisa ele falou, ou ela falou. É óbvio que alguns se perdem pelo caminho e escolhem o caminho errado. Existem esses casos. Mas muitas vezes, quando a gente vê os pais falando isso do seu filho, da sua filha, a gente vê que em algum momento faltou alguma coisa para ensinar. Irmãos, uma coisa que a gente nunca deve falar aos filhos da gente. Nunca fale mal do seu filho. Por pior problema que eles tenham, por pior pessoa que eles sejam, nunca fale mal do seu filho. Olha, Abraão, uma coisa interessante, quando Deus ele chega, mais para frente ele chega e fala, de ti farei uma descendência tão numerosa que você não vai conseguir contar. Mais numerosa do que as estrelas do céu, mais numerosa do que os grãos de areia do mar. Sabe? E Abraão, você não vai ver em momento nenhum da vida dele, ele amaldiçoar a sua descendência. A gente chega e vai ver que ele só viu, praticamente na sua vida, 3. Isaac, Esaú e Jacó. Dos filhos da descendência, porque diz a palavra de Deus que ele teve outros filhos com outra mulher. Mas a gente vai ver o seguinte, que para a descendência que chegou a Jesus Cristo, uma coisa que é forte da vida de Abraão, é que essa promessa que Deus ele fez para ele chegou e passou para o seu filho, e fez com que seu filho passasse para o seu filho, fosse transmitido de geração em geração, uma promessa que Deus ele tinha feito para a vida dele como um homem escolhido por Deus. E eu vou falar para vocês, todos nós que estamos aqui, somos pessoas que fomos escolhidas por Deus, senão nós não estaríamos aqui. E alguma coisa, se Deus ele não falou para você, um dia ele vai falar. Agora, quando Deus ele falou com Abraão, ele acreditou, e lá no Antigo Testamento já falou, que a partir do momento em que ele acreditou, foi estampado no coração dele com uma promessa para se realizar para toda a posteridade dele. A partir do momento em que Deus ele falar, ou ele falou para você no seu coração, tenha a certeza que se não for para o tempo de hoje que você vive,
mas for para a sua descendência, acredite que Deus, Ele vai cumprir isso na sua vida. Se você não enxergar, que você acredite, porque Abraão, diz lá em Hebreus, mesmo não tendo presenciado a promessa, ele saudou, agradecendo e glorificando a Deus na sua vida, sabendo de uma coisa, que mesmo ele não estando vivo para que aquilo fosse cumprir naquela vida dele, ele tinha a certeza que na eternidade Deus iria honrar a vida dele. Deus, Ele já nos chamou para que a gente pudesse, ou para que a gente possa, colocar os nossos pés na eternidade hoje. Essa eternidade nós não estamos enxergando, mas nós temos a certeza que em Jesus ela vai ser bênção eterna para cada um de nós. E nós tendo essa certeza, ao passo que nós nos esforçamos para cumprir a vontade de Deus na vida da gente, pode ter certeza, olha a promessa que Deus ele fez para Abraão: seja você uma bênção, porque até você sendo uma bênção, eu vou te abençoar para o resto da sua vida. E a gente não acredita nisso, irmãos. Sabe por que a gente não acredita nisso? Porque a gente não tem a fé que esse homem teve quando Deus o chamou. A partir do momento que a gente tem essa fé, que Jesus, Ele entra na nossa vida para ser bênção. Irmãos, essa promessa que Deus ele falou para Abraão, e vou ler novamente. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o seu nome, se tu uma bênção. Se eu for chegar e transformar isso para Jesus Cristo como uma pessoa, Jesus ele vai falar assim: você vai ser uma bênção, eu vou te abençoar e vou engrandecer o seu nome, se você me seguir. Foi isso que Deus ele falou para Abraão. Se ele seguisse a voz de Deus, ele seria abençoado em tudo na vida dele. Já nessa idade, Deus ele chegou e falou que Abraão ele ia morrer em ditosa velhice. Ditosa velhice é farto de dias abençoados e felizes. Já nesse tempo, e ele morreu, quando Deus ele chamou ele tinha 75 anos de idade, ele viveu mais 100 anos. Então, Deus ele já tinha falado que ele chegaria e ele morreria feliz. Por que ele morreria feliz, irmãos? Porque ele ia servir a Deus o resto da sua vida. O dia que Jesus Cristo ele entrou na vida da gente, se nós tivéssemos essa fé de quando ele entrou, e quando Jesus ele entra na vida da gente, cada um de nós tem uma experiência especial. Só que a nossa experiência, que é especial para cada um de nós, nos leva a uma única coisa: eu ouvi Jesus falar comigo. Você ouviu Jesus falar com você. Para quem já aceitou Jesus e já se batizou nas águas, teve essa certeza de que Jesus ele falou com você. E a partir do momento em que você e que eu, nós temos essa certeza, se nós tivéssemos a fé que Abraão teve em Deus naquela época, irmãos, a nossa vida não seria do jeito que nós temos hoje. Nossa vida é sofrida? É. Nossa vida tem problemas? Tem. Mas a nossa vida, ela tinha que ser feliz, porque Jesus, ele habita no nosso coração. Independente dos problemas e das situações que nós passamos, independente das dificuldades, dos desafios, dos obstáculos que nós temos na vida da gente, os homens de Deus que existiram através dos tempos que estão registrados na Bíblia, passaram por muitas coisas ruins, passaram por muitas situações que estavam entre a vida e a morte, mas em momento nenhum, esses homens que foram escolhidos por Deus, eles não conseguiram contemplar, eles não deixaram de contemplar a glória de Deus. A gente, nessas dificuldades que passamos nas nossas vidas, se nós olharmos e encararmos isso daí, esses nossos desafios, como chegar e olhar
O que o Senhor Ele quer de nós? Ele quer que a gente tenha mais fé nele. Ele quer que a gente acredite que Ele possa tudo na nossa vida e que a gente tenha certeza. Ele vai nos abençoar. Em nome de Jesus. Porque essa promessa que Ele fez para Abraão é uma promessa que Jesus Ele faz para todos nós. A partir do momento em que nós o conhecemos, nós o aceitamos e nós nos rendemos aos pés desse Senhor, que é Senhor dos Senhores. E se nós tivermos essa fé, porque tudo na vida da gente, irmãos, é movido pela fé. Aquilo que você não consegue dominar na sua vida, é só pela fé em Jesus que ela vai acontecer. Se nós tivermos essa fé, como esse homem de família, ele tinha, naquela época, pode ter certeza, nós vamos ver a glória de Deus resplandecer sobre qualquer situação das nossas vidas. E mesmo assim, se não acontecer, pode ter certeza que o amor de Deus, Ele não vai deixar de habitar no coração da gente. Basta isso, irmãos. Basta o amor de Deus. Talvez você possa estar pensando, eu já pensei no passado, mas o amor de Deus, Ele consegue resolver o meu problema, a minha provação. Irmãos, quando a minha fé era desse tamanho, eu pensava dessa maneira. Hoje a minha fé não mudou muita coisa desse tamanho. Mas eu consigo, hoje, deixar as coisas na mão de Deus. Tem gente que não consegue dormir. Tem gente que não consegue ter a sua noite de sono. Tem gente que não consegue descansar. E o nosso corpo diariamente precisa descansar. Porque nós somos feitos para isso. Para que dia após dia nosso corpo consiga descansar. E repor as energias para suportar o dia seguinte. Agora, quando a gente vai chegar e tentar dormir por causa de preocupação, ninguém consegue dormir por causa de preocupação. O seu problema ele vai continuar após os dias. Só que a nossa fé, a nossa esperança em Deus, se nós colocarmos e deixarmos tudo na mão de Deus, eu vou dizer para vocês, mas eu não consigo tirar isso da minha cabeça. Realmente a nossa preocupação, ela sonda, ronda, ela chega e fica movimentando dentro da nossa cabeça e do nosso coração. Vai mudar? Isso daí, a nossa preocupação vai resolver o nosso problema no dia seguinte? Não vai. O que vai resolver o nosso problema no dia seguinte é eu chegar e acreditar que Deus ele pode todas as coisas na vida da gente. Que Deus ele pode chegar e mudar. A partir do momento em que você deixa nas mãos de Deus, pode ter certeza de uma coisa. De alguma maneira Deus ele vai agir no seu coração. E se Ele não agir, Ele vai falar com a sua vida. Se Ele falar com você, pode ter certeza. O mais importante é que Ele falou com você. Porque quando Deus ele fala com a gente, mostra que Ele nos ama. Quando Deus ele fala com a gente, mostra o quanto nós somos importantes para Ele. Vocês pensam que Deus ele falava com Abraão todo dia? Vocês pensam que Deus ele falava com Abraão toda vez a sua voz ele ouvia? A gente vai ver que Abraão viu a Deus em sonho, que Abraão conversou a Deus em sonho, que Abraão ele teve uma visão de Deus. A gente vai ver que na vida dele, Deus ele não se apresentava para Abraão, mas ele mandava o anjo do Senhor e ele conseguia enxergar que na hora que o anjo chegava na frente dele como pessoa, ele conseguia enxergar a glória de Deus, sabendo que era Deus que estava falando com ele, que era Deus que estava conversando com ele. Ele chegava e ele ouvia a sua mulher falando com ele, repreendendo ele, sabe? E Deus falava depois no coração dele: ouve a sua mulher porque ela está certa. O meu plano para a sua vida, ele vem através daquilo que a sua mulher falou com você. Então Deus ele tratou com Abraão de várias maneiras e nós só queremos uma coisa: que Deus ele fale no nosso ouvido. Deus ele não vai falar somente no nosso ouvido. Porque a graça de Deus, ela fala da maneira que a gente menos espera. Agora, se nós não estamos em comunhão com Deus, como é que eu quero que Deus ele fale comigo? Se nós não estamos tendo aquela intimidade com Deus, como é que a gente vai querer que Deus ele chegue e trate com a vida da gente? Intimidade com Deus é a gente andar com Deus. Intimidade com Deus é a gente se esforçar para servir a Deus. Intimidade com Deus é a gente chegar
sabe? Não é somente nas orações, não. É no nosso dia a dia a gente nos esforçar para fazer aquilo que vai agradar a presença de Deus na vida da gente. Esse homem ele tem muita coisa para ensinar, mas uma coisa que é muito importante sobre a vida dele, ele era um cara de família. Ele era um homem de família. Se nós erramos, se nós falhamos em algum momento, dentro da nossa casa, com a nossa família, eu vou dizer para vocês uma coisa: nunca é tarde para a gente chegar e se arrepender ou chegar e tomar o rumo certo. Nunca é tarde. E se não tem mais como voltar atrás, coloque na mão de Deus, que Deus vai fazer o resto. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos cantar o último louvor, irmãos?